Olá pessoal, o vídeo de hoje é o primeiro de uma série de vídeos sobre a história da arte. Vamos ver um resumo de como os pré-históricos se manifestavam artisticamente. Iniciaremos com um pouquinho de história. A primeira grande divisão do tempo histórico acontece entre pré-história e história. A pré-história abrange os primórdios da humanidade e vai até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, quando teve a invenção da escrita. Esse gigantesco período é separado em período paleolítico, período neolítico e a idade dos metais. Se é a escrita que separa a história da pré-história, significa que antes da escrita os indivíduos não tinham história? Não é bem assim, pois existem muitas formas de fazer um registro histórico que não seja pela escrita. Os registros históricos podem ser feitos através das pinturas, esculturas e arquiteturas. Os principais sítios arqueológicos estão em Lascaux, na França, e em Altamira, na Espanha. Lascaux é um complexo de cavernas que possivelmente foi um santuário, pois as pinturas estão concentradas bem ao fundo das grutas. Adentro existe a Sala dos Touros, com desenhos em amarelo, marrom, vermelho e preto, de animais como touros, bisões, cavalos e de arouques, uma espécie de tataravô da vaca, e algumas das pinturas medem até 5 metros de comprimento. Já Altamira, na Espanha, se tornou bastante intacta devido à queda de uma rocha que bloqueou a entrada da caverna, impedindo a ocupação humana. O interior da gruta foi descoberto por uma criança. Maria Faustina Sanz tinha apenas 8 anos quando adentrou na caverna e deu de cara com várias pinturas de bois no teto. Seu pai, que estava na entrada da gruta, ficou maravilhado com tamanha imensidão. A gruta ficou conhecida como a Capela Sistina da Arte Rupestre. Aqui no Brasil, temos o Parque Nacional Serra da Capivara, que contém a maior concentração de pinturas rupestres do continente americano. Estudos científicos indicam que essa área foi intensamente povoada antes da travessia dos humanos pelo Estreito de Bering. Se na caverna de Altamira a descoberta foi por uma menina, aqui no Brasil a criação do Parque Nacional Serra da Capivara só foi possível graças a uma mulher, a arqueóloga Niede Guidon, reconhecida mundialmente pelo seu trabalho no local. Niede e sua equipe descobriram artefatos humanos que foram datados com 58.000 anos com a utilização do carbono 14. Essa data nos põe em reflexão sobre as duas principais teorias da ocupação humana do continente americano: a teoria de Clovis e a teoria malaio-polinésia. Acredita-se que a origem do Homo sapiens ocorreu na África e logo se espalhou para o restante do mundo, até chegar no continente americano. Não se sabe muito bem como o homem saiu da África e chegou aqui, porém existem duas grandes teorias. Há cerca de 13.000 anos atrás, durante o final da última era do gelo, uma onda migratória fez com que nômades asiáticos, se aproveitando do congelamento do mar, atravessassem o Estreito de Bering e chegassem à América. Há cerca de 10.000 anos atrás, uma onda migratória fez com que povos da Polinésia, se aproveitando das correntes marítimas da região, pegassem barcos e partissem ao mar, indo de ilha em ilha até chegar à América do Sul. Nas duas teorias foi preciso muitos anos ou mesmo várias gerações para a chegada na América, e uma teoria não anula a outra. As representações artísticas no período da pré-história eram realizadas em superfícies como paredes, tetos de cavernas ou locais rochosos ao ar livre, e são conhecidas como pinturas rupestres. Os desenhos eram feitos usando os dedos ou usando as mãos em negativo, uma espécie de grafite pré-histórico, que era usado com ossos e tinham função de spray, soprando uma espécie de pó na parede. Existem duas teorias para tentar explicar os motivos das pinturas rupestres. A primeira diz existir uma relação mística com as imagens. As representações de animais tinham a função de preparar os caçadores para o momento do enfrentamento e abate do animal. Já a segunda diz que as pinturas rupestres são simplesmente registros, ou seja, se algum homem pré-histórico realizou uma caça, ele irá registrar esse acontecimento. As cores eram conseguidas pelo sangue, argila, excremento humano, plantas, gordura de animais mortos e do óxido de ferro, que era obtido do pó das rochas. Pode um objeto de 23.000 anos de idade ser considerado uma obra de arte? Esse é um dos questionamentos que se fazem para um dos principais símbolos da arte na pré-história, a Vênus de Willendorf.
Essa pequenina escultura de apenas 11 centímetros possui cerca de 23 mil anos e recebeu esse nome pois foi encontrada em um vilarejo chamado Willendorf, na Áustria, e a palavra Vênus por ser a representação do feminino. Acreditava-se que a fertilidade feminina estava ligada ao tamanho do quadril. Quanto mais largo, mais fértil. Assim, a Vênus de Willendorf foi feita com os seios e as nádegas volumosas, representando a fertilidade feminina, pois em um período em que a sobrevivência era um enorme desafio, a fertilidade era algo buscado e quase celebrado. A busca pela fertilidade trouxe um predomínio de figuras femininas e uma ausência de figuras masculinas nas esculturas. Inicialmente, os pequenos agrupamentos humanos tinham as cavernas como moradias. Porém, com o passar do tempo, os agrupamentos humanos viraram pequenas sociedades e não cabiam mais dentro das cavernas. Assim, os indivíduos foram forçados a construírem suas próprias construções. Possivelmente, as primeiras construções tinham como objetivo homenagear os mortos e, com o passar do tempo, foram ficando cada vez maiores. Os principais tipos de arquiteturas desenvolvidas na pré-história são três. São grandes pedras que chegavam a pesar até 3 toneladas, cravadas no chão verticalmente. Suas funções eram de culto à fecundidade e de santuários religiosos. Mais tarde, perceberam que as pedras poderiam servir de colunas e daria para servir de apoio para outra pedra em cima. Essa nova construção foi chamada de dolmen. São grandes pedras verticais que sustentam uma grande laje horizontal de cobertura, chegando a ter 6 metros de altura e geralmente utilizadas como túmulos coletivos. A junção do menhir com o dolmen, em formato de círculo, forma um cromlech. Era associados aos cultos dos astros da natureza, sendo considerado um local de rituais religiosos e de encontro tribal. Um grande exemplo é o Stonehenge, localizado na Inglaterra. E aqui finalizamos nosso vídeo. Muito obrigado!